Estamos de volta, vamos falar agora sobre o que fazer para ter equilíbrio hormonal. Senhoras e senhores, ela está à frente do Ciendo Endocrinologia, nossa médica endocrinologista, a doutora Poliana Gomes. Oi, Léo. Seja muito bem-vinda, tudo bom, Poli? Tudo jóia, tudo maravilha, ótimo. Maravilha, maravilha. Equilíbrio hormonal. A gente, às vezes, não sei a questão do hormônio está cada vez mais comum. Agora, equilíbrio, a palavra equilíbrio, é isso mesmo, né? Não sei se a gente está acostumado a falar a palavra equilíbrio, não. Eu tô falando nós, não médicos, né? Eu vejo assim, tem gente que comenta, né? Vê mudanças no corpo. Ai, minha pele piorou. Às vezes é uma modificação em termos de distribuição de gordura. Ai, tá aparecendo uma gordurinha onde não tinha. E aí, mulheres frequentemente falam isso, né? Eu escuto isso, essa voz falando assim, eu tenho certeza que meus hormônios não estão bons. E aí, assim, a ideia é entender o que pode estar por trás dessa fala, né, em termos de o que cada pessoa pode entender disso, e é justamente o objetivo, é as pessoas saberem, primeiro, existe equilíbrio hormonal, né, como que funciona isso, como é que funciona o corpo, e depois, como fazer para buscar esse equilíbrio hormonal, porque tá muito, as pessoas identificam muito o problema, mas muitas vezes não atuam na causa do problema, e aí é onde entra o papel do médico mesmo, né, do endocrinologista, de explicar que o tratamento ele envolve sempre essa investigação, uma investigação de causa. Bem, se realmente existe uma alteração, existe um desequilíbrio, como que a gente faz para reequilibrar esse hormônio tratando a causa? Porque em tese eu percebo muito isso, assim, às vezes uma visão de que é possível você ir lá e resolver um problema sem atuar na causa. E aí, assim, eu falo de hormônios, eu falo de hormônio masculino, testosterona, eu falo dos hormônios femininos, o estradiol. A gente sabe, por exemplo, que os hormônios masculinos, muitos pacientes, por exemplo, buscam vir a consulta porque percebe que tem algo errado com a testosterona. E na prática, assim, o que a gente estuda na endocrinologia? Que o hipogonadismo, a deficiência do hormônio da testosterona, ele parte, né, de uma causa. Então a gente precisa identificar essa causa, porque senão a gente vira assim um mecânico, né? Digamos assim, até mesmo um mecânico ele precisa saber a causa, né? Mas às vezes baixou o olho. Mas deixa eu ficar completando. Mas é porque se você for perceber, você leva seu carro na oficina, você não, digamos que você não entenda muito bem de carro. Seu carro não estava andando, ele sai andando, você tá tranquilo, você não quer saber o que aconteceu, Verdade. assim, de fato. Para você Sim. importa, ele tá funcionando. Só que na medicina, na endocrinologia, não é bem assim. Porque às vezes você tá com o seu corpo funcionando, mas você não sabe exatamente as custas de quê. Então não é simplesmente tá com o corpo funcionando, eu tô me sentindo melhor. É importante você ter uma investigação, porque se antes você tinha um problema e você não tratou a causa, o que vem depois, né? Então é importante as pessoas entenderem isso. Tá, bom, vamos entender isso daqui. O que a gente pode fazer, então, para ter um equilíbrio hormonal? Eu adorei essa palavra equilíbrio. Eu nunca tinha usado essa palavra, por isso que eu fiquei curioso da palavra equilíbrio hormonal. As mulheres falam muito, assim, desequilíbrio. Porque a gente fala muito de reposição, ou coloquialmente, sabe que você tá com problema de hormônio, né? Entendi. Mas a palavra é essa, equilíbrio. Equilíbrio tem a ver com... Porque a gente pensa na palavra equilíbrio, né? Até mesmo porque não é um número exato, né? Não é um... Porque quando você vai fazer aquela medição dos hormônios, como é que chama aquilo ali, doutora? Quando você vai ver como é que tá o teu hormônio. Por exemplo, vou ver como é que tá a questão do meu hormônio. Vai dosar a testosterona. Você vai fazer um exame de sangue, né? Vai fazer uma avaliação hormonal. Isso. A questão é a seguinte, o equilíbrio, né? Quando a gente fala de saúde, a gente pensa como conceito o equilíbrio, né, do corpo, né? E quando você tem uma doença, quando você tem um sintoma, em tese, o objetivo é você identificar aonde está ali esse desequilíbrio. Então a gente entende que saúde é o bem-estar, claro, mas também você saber exatamente se nesse momento seus exames de sangue estão ok, a sua composição corporal está ok, você está bem agora e não tem riscos para o futuro. Então não é só pensar no agora, é também prevenir doenças. Então quando eu falo de equilíbrio, a gente por que hormônio a gente fala isso? Porque o hormônio a gente vê que existe como se fosse uma sinfonia, existe um mecanismo que funciona para a maioria das glândulas, né, que são a fonte dos hormônios, que é um mecanismo que a gente chama de feedback. O que é isso? Quando você vai ter uma produção de qualquer hormônio, aí vamos lá que a gente está falando da testosterona.
você precisa de um estímulo para essa produção. Esse estímulo, ele parte de uma outra glândula, né, de outras glândulas, que é o hipotálamo e a hipófise, que estão ali na cabeça. Se eu tiver alguma desordem nesse circuito, eu posso ter um problema. Então, quando a gente fala de equilíbrio, é estar funcionando bem todo o arsenal, né, que a gente fala bioquímico, molecular, do metabolismo, para que ao final eu tenha uma quantidade de testosterona, para o homem, no caso, suficiente para que ele consiga desempenhar bem as funções dele. Força, energia, ânimo, libido, função sexual, função reprodutiva. Então, esse seria o equilíbrio. É quando eu entendo que os hormônios, eles funcionam a partir de um eixo hormonal, que a gente fala sobre isso na endocrinologia, que é um eixo que ele é afetado em qualquer parte do circuito, digamos. O objetivo do homem é estar bem, se sentir bem. E isso é resultado de uma boa produção de testosterona. Só que essa testosterona, ela vai começar a ser produzida lá na puberdade, né? Então, eu costumo falar que a maior chance, assim, digamos, a prevalência de realmente doenças com relação à testosterona vai acontecer na puberdade. Por quê? Porque é quando aquele menino que por volta ali, a partir dos 13 anos, já é, digamos assim, normal desenvolver caracteres masculinos, engrossamento de voz, aumento de pelos, aumento do testículo. E ali se espera, num desenvolvimento normal, num equilíbrio hormonal, que ele começa a desenvolver a partir dos 13 anos, 14 anos, 15 anos. Mas acontece também de o menino chegar aos 17, 18 anos e não desenvolver esses caracteres. Então, a gente fala de hipogonadismo nesse caso, e é quando, de fato, ali a gente está falando de um transtorno, de uma doença, que o paciente precisa de uma reposição. Então, a maioria dos quadros de deficiência de testosterona é diagnosticada nessa fase. Olha só, não podia imaginar nunca. Sim, aí por isso que quando um homem mais velho, e aí que já tem filhos, né, que já passou por todo o processo, né, de amadurecimento, busca uma avaliação hormonal para saber se a testosterona dele está alterada, eu já estou mais tranquila, porque eu já sei, eu já tenho todo esse embasamento de que ele sempre produziu bem testosterona, inclusive é pai, né? Então a gente sabe que a chance dele ter um hipogonadismo, né, diminui. E aí ele vai entrar no rol das outras causas. E aí quais seriam as outras causas na ordem aí de diagnóstico dessas deficiências de testosterona? Um homem que passou por algum tratamento, por exemplo, de câncer, que fez radioterapia na cabeça, que pode ter afetado esse circuito, né, de produção hormonal. Então ele afetou ali a glândula que é responsável, hipotálamo, hipófise. Então ele pode ter desencadeado essa deficiência de testosterona. Ou ainda, um homem que passou por um trauma na região testicular, teve alguma torção testicular, alguma doença localizada no testículo, que é uma outra parte, né, toda essa engrenagem de produção de testosterona, que de fato ele tem uma chance maior de ter uma deficiência de testosterona. Quando o homem não tem nenhuma dessas causas identificadas que pode ter afetado esse circuito do equilíbrio hormonal, a chance dele ter de fato uma doença, um transtorno, um hipogonadismo já é muito mais baixa. Mas ainda assim pode acontecer, que aí a gente fala de um hipogonadismo que vem mesmo com a idade, né? Que popularmente as pessoas falam de andropausa e que de fato o paciente que tem uma queda abrupta acima do que é esperado para a fase que ele está vivendo, para a idade dele, ele também pode ter um hipogonadismo. Só que esse tipo de hipogonadismo, ele não é tão frequente como a maioria das pessoas pensa. Pode acontecer, mas não é tão frequente. Então, a maioria das pessoas que realmente tem grandes benefícios com a reposição hormonal são esses pacientes que foram identificados muitas vezes na infância, né, quadros de hipogonadismo, ou ainda secundário, que a gente fala, em consequência a outras doenças que levaram ele a ter uma deficiência hormonal. Quando a gente fala de mulheres, em relação a essa questão do equilíbrio hormonal, no período quando há o cessar da menstruação, que é a menopausa. Isso. Como é que funciona isso? É a mesma coisa. Essas grandes variações hormonais, elas podem, né, de acordo com a fase da vida, desencadear desequilíbrios hormonais. Você poderia falar também da gravidez, por gentileza. Isso, doutora. exatamente. Então, períodos, por exemplo, de gestação, em que tem uma mudança hormonal muito grande e rápida, períodos de climatério, em que a mulher também para ali de funcionar, o ovário dela, ela para de produzir estradiol. São períodos de grande mudança hormonal e que, de fato, o corpo leva um tempo para se reequilibrar.
E aí não é tá, doença, né? A gente não fala de doença, é simplesmente uma alteração e que as mulheres, é importante elas saberem que elas vão ter sintomas que são comuns nessa fase. Por exemplo, a mulher que está gestante, ela vai ter sintomas relacionados à mudança hormonal, que ela vai ter mudança em hormônios como progesterona, a prolactina, são hormônios que vão alterar o corpo dela, às vezes até a questão emocional dela, o estado mesmo o estado psicológico dela pode ser afetado e tem alterações que ela pode esperar, por exemplo, mulheres que muitas vezes depois do parto, né, no puerpério passam por uma queda de cabelo, importante, isso tem uma relação hormonal, às vezes ficam mais sensíveis, do ponto de vista emocional, mais chorosas, isso também tem a ver com a mudança hormonal. E também as mulheres no climatério, né, pela falta ali de estradiol e progesterona, elas vão esperar um desequilíbrio hormonal temporário, né, que o próprio corpo tem mecanismos para se reequilibrar. O que eu falo quando muitas pessoas perguntam sobre o que fazer para equilibrar os hormônios, para conversar sobre isso, eu vou excluir essa parte das pessoas que estão nesses momentos, digamos, que realmente tem um desequilíbrio fisiológico ali, momentâneo, e vou excluir também as pessoas que de fato têm uma doença, uma alteração do tipo hipotiroidismo, hipertiroidismo, que realmente são doenças que são diagnosticadas e tratadas. A grande maioria das pessoas que têm, né, muitas mulheres falam isso, eu preciso equilibrar meus hormônios, elas não têm nenhuma doença propriamente dita diagnosticada e não estão nem passando por nenhuma dessas fases mais críticas. E aí são pessoas que às vezes, pela fase da vida, e aí entra o que de fato a gente pode ajudar pessoas que estão rígidas, né, saudáveis, mas que têm sintomas relacionados a um desequilíbrio hormonal temporário que podem ser consequência de um estilo de vida. Então, o que fazer para ter um equilíbrio hormonal? Aí a gente vai lembrar. Precisa ser só de alguns sintomas deles, tá? Cansaço, às vezes muito sono ou pouco sono. Pouco sono também. Okay. Aí esses sintomas mais subjetivos de queda de cabelo, enfraquecimento de unhas, ganho de peso, para homens diminuição de libido, mulheres também diminuição de libido. Então são sintomas muito subjetivos, só que pensando, digamos que essas pessoas já fizeram um exame de sangue e elas não têm uma doença hormonal no momento, mas elas estão com todos os sintomas. O que fazer para reequilibrar? Será que estão realmente desequilibrados os hormônios? Eles podem estar. E aí eu explico que os hormônios, muitos deles agem são produzidos impulsos. Como assim? Eles têm uma descarga e que muda de acordo com o período do dia. Então, cortisol é assim, GH é assim, que é o hormônio do crescimento. A gente sabe que, a depender do que está acontecendo na vida da pessoa em termos de ansiedade, de estresse, endorfinas, serotonina, noradrenalina, tudo isso pode ser afetado momentaneamente e que não caracterizam uma doença, né? A gente não vai diagnosticar e nem tratar um transtorno. Aquela pessoa que às vezes está estressada. Eu preciso equilibrar meus hormônios. E de fato, talvez a produção total do cortisol dela ao longo do dia está aumentada. Mas eu não vou tratar com medicação específica para atuar no cortisol. Eu vou entender qual é a causa e buscar formas de reequilibrar. E aí, quais seriam essas formas de reequilibrar o corpo? Aí eu falo muito dos pilares que a gente sempre conversa, Léo, e que é justamente o que a gente está trabalhando hoje no Emagreciendo, que é o programa lá da clínica, e que não é algo que eu inventei. Na verdade, a gente tem todo um respaldo científico, estudos que comprovam isso, existem especialidades médicas surgindo a partir desses pilares, que aí um deles, muito importante, é o sono. E por que o sono? Por que você pode usar o sono a seu favor para reequilibrar os hormônios? Porque existe um tempo mínimo de sono, nós somos seres que respeitamos, né? A nossa produção hormonal respeita o horário do dia, a luz do sol, tem a questão da produção da melatonina, da produção dos hormônios que está relacionado com esse período noturno. Então, quem está tendo esses sintomas, já viu os hormônios e mesmo assim continua com os sintomas, é importante que entenda que enquanto não conseguir dormir esse mínimo suficiente, que em média é 7 horas por noite,
E aí, ir deitar no máximo ali por volta das 11 horas da noite. Tá, ter vamos lá, uma... doutor, bem devagarzinho aqui com a gente, por favor. Aham. Primeira coisa, 7 horas por noite, mínimo. Isso. Mínimo. Mínimo. Então pega aí, pessoal, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque a internet, infelizmente, é um difusor de informação errada muitas vezes, né? Sim. E aí, até estava conversando com uma pessoa falando a fala de alguns empreendedores, né? Esteja trabalhando enquanto os outros estão dormindo. Né? Tem gente, tem a questão do o milagre da manhã. Pra você acordar muito cedo. O pessoal acorda às 5 horas da manhã, só que será que eu tô dormindo tão cedo o suficiente para poder dormir às 7 horas, como você propôs aqui? Ou eu tô dormindo pouco demais? Então, o mínimo, a gente tá falando de mínimo, seria 7 horas. 7 horas. Claro que essa necessidade de sono varia com a faixa etária, né? Crianças precisam dormir mais, mas essa é a média. E aí, claro, existem também exceções, mas são realmente exceções. Há um tempo atrás, a gente acreditava assim, cada pessoa tem uma necessidade. Então, eu fico bem com 5 horas, eu fico bem com 6 horas. Provavelmente não. Provavelmente você está forçando o seu corpo e talvez você já até acostumou com essa sensação de dormir menos horas, mas que provavelmente você estaria muito melhor, estaria assim, com menos risco de doenças, digamos assim, se você dormisse mais. Então não é que você precisa de menos sono, você simplesmente se acostumou a dormir menos. Seu corpo está acostumado com isso, mas que provavelmente você vai ter prejuízo ou vai ter benefício se você aumentar suas horas de sono. Então Olha aí. Importante lembrar isso daí. A própria sonolência é gerada por um hormônio? Assim, eu tô falando em contraposição da insônia, que é um mal que tá, eu diria assim, tá em crescente na nossa civilização, né? A questão da insônia. A sonolência, assim, a gente pode falar, às vezes, de como se a pessoa tivesse mais lenta e, assim, tão devagar a ponto de dar vontade de dormir. Então, isso é gerado por um hormônio? Não necessariamente é por conta de falta de sono. Mas se de fato a pessoa está dormindo menos que 7 horas por noite, a gente não vai procurar muita coisa, a gente vai logo identificando esse número de horas pequeno, a gente vai reforçar a necessidade de dormir mais. Mas se mesmo a pessoa que já dorme esse número de horas continua sonolenta, aí a gente pode identificar outras alterações. E inclusive a outra coisa que eu ia falar, que é o outro pilar, que é a educação alimentar, a alimentação saudável. Porque a gente sabe que os alimentos, Léo, eles estimulam mais ou menos, por exemplo, a produção de insulina. Então, se a pessoa tem uma alimentação ruim, ela pode, por exemplo, estar ingerindo muito carboidrato e ela está tendo picos de insulina. Certo. E esse pico de insulina, no primeiro momento, assim, a pessoa que, vamos supor que tá se sentindo cansada. E aí ela já liga, mas se eu tô cansada eu vou comer um docinho, e ela já dá uma despertada. E aí ela passa ao longo do dia por momentos de euforia, digamos assim, agora eu tô animada, acabei de comer um doce. Só que esse doce vai estimular a produção de um hormônio, que é a insulina, que depois de um tempo vai ser o efeito rebote, digamos assim, ela vai voltar a se sentir cansada de novo. Ela pode, num primeiro momento, se sentir bem, porque a glicose realmente aumentou, só que esse doce estimulou tanto a insulina que ela pode ter um efeito rebote. Os pacientes que têm resistência insulínica, eles podem inclusive ter sintomas de hipoglicemia. Então eles vão de novo se sentir cansados e indispostos. Então eles vão ficar flutuando ao longo do dia. Ora tá animado, aí vira um ciclo vicioso, né? Porque aí a pessoa fica comendo doce, quanto mais doce ela come, mais ela engorda, quanto mais ela ganha aumenta a massa de gordura, mais resistência insulínica tem, mais inflamação tem e menos disposição ela tem e ela nunca resolve o problema, ela só tá piorando o problema dela. Então é importante entender que uma alimentação saudável, que aí é fundamental que a pessoa recorra mesmo a um profissional, um nutricionista, para ter uma orientação adequada, personalizada, vai fazer total diferença nessa flutuação hormonal, que de fato ela pode ter picos de insulina ao longo do dia e tá sofrendo os efeitos disso, e tá em desequilíbrio hormonal, que muitas vezes nos exames de sangue tá até tudo bem, mas o que ela come vai influenciar diretamente, assim como todas as enzimas, né, toda a matéria-prima que a gente precisa para produzir os hormônios vem da alimentação. Então a pessoa que tem uma alimentação ruim, provavelmente ela vai ter uma qualidade, né, uma produção hormonal alterada que vai levar a um desequilíbrio. Então, a alimentação saudável é muito importante, assim como o outro pilar, que é o exercício físico, Léo. E a gente já emenda aqui, porque às vezes a pessoa está sedentária. Hoje lá no grupo, a gente tem áudios diários, né, no programa Emagrecendo. É uma coisa que eu comentei, hoje eu estava correndo e me veio um insight, né, que eu falei, gente, o quanto muitas vezes o estresse que a gente sente, o estado emocional de chateação,
de, às vezes, cansaço, porque uma pessoa falou uma coisa que você não gostou de ouvir, um colaborador teve um comportamento que não foi adequado. Aquilo gera um estresse e que, dependendo da fase que você tá, você vai reagir melhor ou pior. E aí eu falo, às vezes não é você que tá, não é seu colaborador, não é seu parente, não é seu filho que tá te dando trabalho, é você que tá correndo pouco, é você que tá fazendo pouca musculação, é você que tá se alimentando mal. E aí, como a ideia é que as pessoas tenham uma programação, porque de fato a pessoa que precisa emagrecer, Léo, ela precisa ter uma programação, ela tem que ter escrito até no papel e na mente qual que é a programação da semana que ela vai ter de exercício. E aí, se ela não cumpriu a programação, não culpe o marido, não culpe o ambiente de trabalho. Talvez é você que está com seus hormônios desregulados e talvez você seria muito mais resistente a esse estresse se você estivesse se exercitando. Por quê? Porque exercitando você vai produzir as endorfinas, a serotonina, a adrenalina para você ter disposição e ficar muito mais, digamos, resistente a esse estresse todo, porque o estresse ele é isso, né? Você, às vezes a pessoa tá impaciente, vem uma pessoa que vai e incomoda. Então a pessoa reage, em consequência o estresse aumenta. Então essa reação, às vezes, vai depender do seu estado físico, de como você se movimenta, porque esse exercício físico vai mudar todos os seus hormônios, momentaneamente que seja, e também a longo prazo. Então, assim, ficar parado, nem pensar, tá estressado e tá sedentário, não culpe o ambiente. Faça exercício que provavelmente você vai lidar muito melhor. E a outra coisa são os relacionamentos, Léo, que a gente fala que as emoções, elas vêm dos relacionamentos, seja um relacionamento com outras pessoas e seja o relacionamento que eu tenho comigo mesma, né? O quanto eu me aceito, o quanto eu gosto de mim, o que eu penso a meu respeito, em que eu acredito. E esses relacionamentos saudáveis, eles são a base do equilíbrio hormonal. Então, eu não posso só simplesmente fazer o que às vezes fica parecendo que está faltando, que é uma reposição hormonal, e às vezes essa base, né, os relacionamentos saudáveis, o exercício físico, a alimentação, o sono, não estão equilibrados. E aí tem que tomar cuidado para você não correr o risco de, com medicação, você mascarar, né, você acabar usando uma medicação para se sentir bem e tá ali mascarando a real causa, né, do desequilíbrio hormonal. Doutora, vamos pegar os pilares aqui. Você começou com... Não foi o sono. Primeiro foi sono? Foi sono mesmo. Foi sono, alimentação, atividade física, relacionamentos. Relacionamentos. Que aí, relacionamentos, a gente abre o leque para emoções, para esse gerenciamento do estresse. Então, essa é a melhor forma, com certeza, de manter seus hormônios em equilíbrio. Bacana. Posso rapidinho falar sobre sono? Bem rapidinho? Claro. Eu tô com uma dúvida aqui. Melatonina é um hormônio? É o hormônio, entre aspas, tá? De um jeito vulgar de falar, é o hormônio do sono? É o hormônio do sono. Eu tô preocupado com uma coisa aqui. Minha mãe tá com 84 anos. Aí ela teve no médico, ele conversou com um anestesiologista, e ele perguntou, você toma qual remédio para dormir? Ela falou assim, não tomo remédio para dormir. Ele olhou com a cara um pouco assustado e falou assim, como é que você não tá tomando remédio para dormir com 84 anos de idade? A mãe falou assim, ué, mas como assim? Ele falou, não, a enorme maioria das pessoas, se não quase todas, nessa idade, estão tomando remédio para dormir. Faz sentido isso? Não faz sentido isso. O que acontece é o seguinte, existe uma alteração com a idade da produção da melatonina. Okay. Realmente, assim, é como se o ciclo, né, ficasse mais curto. E você vai notar que, geralmente, as pessoas, quando vão ficando mais velhas, elas acordam mais cedo, né? Elas vão diminuindo, né? Porque existe realmente uma produção... Com as galinhas, né, exatamente. Doutora? Mas muitas vezes dormem mais cedo também, sim, né? Sim. Então, assim, e aí vai muito da pessoa, né? Da história de vida da pessoa. Provavelmente, se ao longo da vida, mais novo, usava medicação para dormir, vai continuar usando nessa fase quando tiver mais velho. Mas se a pessoa não usava e tem aí os hábitos saudáveis, de todos os pilares que a gente falou aqui, tá em equilíbrio, não tem por que usar medicação para dormir. Se uma pessoa, ela não tá respeitando esse período do sono, né, dormir pelo menos umas 7 horas ali, tem dormido 4, 5 horas por noite, sempre se sacrificando um pouquinho, eu posso estar gerando um desequilíbrio que amanhã isso pode acabar me gerando um problema para vir a dormir. Eu posso estar prejudicando um dos hormônios, que seja a própria melatonina, e amanhã eu ter insônia porque eu provoquei isso. Com certeza. Porque eu eduquei meu corpo a dormir menos. E com certeza, isso aconteceu muito na pandemia, Léo.
de que as pessoas acabaram mudando o horário de dormir, dormindo mais tarde e que depois passaram a apresentar transtorno do sono. Os psiquiatras, né, neurologistas, eles veem muito isso. A pessoa que não tinha e começou nesse processo. Foi estendendo a hora de dormir, foi dormir mais tarde e acabou que não regulou novamente, não conseguiu regular. E aí, quando fala de medicamento para dormir, o medicamento muitas vezes é bem-vindo. Por quê? Porque existe um prejuízo em dormir pouco. E às vezes é necessário, aí, com a avaliação de um neuro, de um psiquiatra, usar, às vezes, até temporariamente uma medicação para regular novamente esse sono, para, num primeiro momento, artificialmente, né, induzir esse sono para que a pessoa volte a dormir à noite, porque tem gente que até hoje não voltou a dormir à noite, tá até hoje dormindo 2, 3 da manhã, Léo. Então, vale a pena. Por quê? Porque toda medicação, você vai pesar o quê? O benefício que ela vai trazer. Aí tem gente que fala, mas a maioria dos remédios para dormir causam dependência, ou às vezes causam aquela ressaca no dia seguinte, mas aí com o seu médico você vai pesar o benefício, né? O risco, o benefício, porque às vezes também não adianta a pessoa que não quer tomar remédio para dormir e não dorme. Então, isso vai fazer mal para os hormônios da mesma forma. Muito bom. Se um dia a gente puder falar só sobre dormir, eu vou te agradecer. Combinado. Que ficou mais umas 2 perguntinhas aqui, porque não dá tempo. Combinado. Então, pessoal, dormir, se alimentar direitinho, fazer atividade física e, por favor, relacionamentos tóxicos, não seja a pessoa tóxica do seu relacionamento. E fuja das pessoas tóxicas. Imponha limites para as pessoas tóxicas. Doutora, quem quiser entrar em contato, se programar para o próximo emagrecendo, ou quem quiser dar um pulinho lá na clínica também para poder entender como é que será que meus hormônios estão equilibrados ou não, como é que faz? Você entra lá no Instagram, @ciendoendocrinologia com C, que lá tem um link do WhatsApp. O WhatsApp é 61 999 11 3067. 61 999 11 3067. Maravilha! Quem vem na sequência aqui é Dr. Flávio Gondim. Vamos combinar um dia vocês dois aqui? Nossa, você não tem tempo agora não, né? Vamos ter que segurar. Dr. Flávio Gondim, daqui a pouco ele é cirurgião plástico. A gente vai falar sobre mamoplastia. Da mama. Daqui a pouquinho, as mulheres adoram essa conversa. Daqui a pouquinho a gente volta. Doutora Poliana Gomes! Uhul. Obrigado, doutora. Obrigada, Léo, que agradeço.